Vamos lá, pessoal. Tocando a matéria. Ponto 3 agora. Princípios. A parte de princípios, ela é sempre uma parte complexa. Porque vários autores expõem princípios sobre suas ideias, sobre seu posicionamento. Aqui é onde o autor quer se mostrar. Para tentar ser o mais objetivo possível, eu vou adotar como critério para estabelecer os princípios o conceito legal que está lá na lei 8987, que lei é essa? É a lei de serviço público, que nós vamos estudar bastante, de 95. Essa lei 8987, ela traz o conceito lá no artigo 6º, no parágrafo 1º, ela traz o conceito do que é chamado serviço adequado. E o que ela define como serviço adequado? Ela vem lá e fala: serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas. Então ele traz 8 elementos que definem o que seria um serviço adequado. Então, se esse é o serviço adequado, partindo da premissa que todo serviço que é público deve ser prestado de forma adequada, esses elementos foram transmutados aí no conceito de serviço, nos princípios de serviço público. Então vamos trabalhar cada um deles. Primeiro conceito, primeiro princípio, 3.1, princípio da regularidade. Vou seguir a ordem da lei, tá? Isso aqui não é uma ordem de importância. Vou colocar a ordem que eles foram mostrados pela lei. O que é regularidade? Meninos, regularidade, a palavra regularidade aqui tem que ser vista como um sinônimo de padrão de eficiência. De padrão. Padrão de eficiência. Ao falar em regularidade, significa dizer que eu tenho que manter o serviço com uma eficiência padrão, perene, de uma forma linear. Eu não posso ter um serviço que seja muito bom hoje e amanhã ele seja horrível. Eu não posso ter um serviço que tenha uma qualidade espetacular hoje e depois de amanhã seja péssimo. Quando eu falo em regularidade aqui, eu estou falando em controle de qualidade. De qualidade. Ou seja, eu posso quantificar o quão o meu serviço ele se mantém padronizado. Ele se mantém equilibrado. Então, o serviço público ele tem como primeiro princípio ser regular. Ele tem que manter essa ideia de regularidade. Do joia. O pessoal vai... E aí? Como não tá mantendo? Pô, hoje de manhã a internet estava ótima, já tarde está horrível. Tem dia que o transporte está bom, tem dia que está tétrico. Esse serviço está ofendendo o princípio da regularidade. E aí você pode acionar. Você pode exigir a modificação, a melhoria do seu serviço pela submissão ao princípio da regularidade. Tudo jóia? Então, primeiro ponto, princípio da regularidade. 3.2 agora. Princípio da continuidade. Aqui bastante coisa para conversar. Continuidade. Princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade, pessoal? Significa dizer, essencialmente, que os serviços públicos eles não podem ser interrompidos. Por uma razão bem lógica. O serviço público submete ao interesse público. Deixa eu apagar aqui. Interesse público. Se nós submetemos aqui a uma égide da supremacia do interesse público
e da indisponibilidade de interesse público, que são as chamadas pedras de toque do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, qual mais lógico imaginar que há um interesse público em que o serviço não seja interrompido, que ele seja prestado sempre, de forma contínua. Serviço público, em regra, não se interrompe. Até porque, vamos ser sinceros, um serviço público, ele acaba sendo sempre alvo da satisfação de interesses fundamentais. Aqui, geralmente, um serviço público, quando é prestado pelo Estado, ele acaba sendo um elemento em que o Estado vai lá e garante direitos fundamentais. Como assim, professor? Não entendi. Direito de ir e vir, transporte. Direito da saúde, você tem um saneamento básico. E por aí vai. Então, direito à educação, que é um serviço público, que é um direito fundamental. Educação, serviço público, saúde, serviço público, transporte, serviço público, exemplos de direitos fundamentais. Então é óbvio que a continuidade desse serviço público é um princípio basilar. Eu não posso simplesmente falar, olha, vamos parar de prestar a saúde aí, vamos parar de dar aula, vamos interromper fornecimento de água, o que eu quero com saneamento básico, deixa pra lá. Claro que não dá. O serviço público, ele deve ser prestado de forma contínua. Só que aí nasce algumas questões muito interessantes. A doutrina, a jurisprudência trabalham de forma muito interessante quando fala sobre a continuidade. Vamos lá. Professor, beleza. Continuidade, tudo bonito, serviço público tem que ser prestado de forma contínua. Mas e aí? Não dá para interromper de jeito nenhum, não? Me explica essa situação. Não tem interrupção de serviço público? Segredinho. Se você acha que não tem interrupção, experimenta parar de pagar a conta de energia e depois a gente conversa. Aí você vem e fala pra mim, pessoal, mas você acabou de falar que interesse público, direito fundamental, princípio da continuidade. Por que raios então o pessoal vai lá e interrompe o fornecimento de água? Isso é certo? Vamos lá. Isso já foi polêmico. Hoje está mais ou menos equilibrado. Mas é extremamente importante a gente discutir esse ponto. Interrupção de serviço público. Estamos aqui dentro do conceito de continuidade, tá? Isso aqui é dentro do conceito do princípio da continuidade. Vem cá. Eu posso interromper um serviço público? É possível interromper um serviço público? Meninos, é possível sim. Claro que é possível interromper o serviço público. Mas isso não ofende o princípio da continuidade? Entendam. Não existem direitos absolutos. Sempre há um sopesamento de interesses. Um sopesamento de interesses. E quando é que eu posso interromper um serviço público? Vamos lá. Primeiro ponto, que é claro que eu posso interromper um serviço público, é para a sua manutenção. Se eu vou fazer manutenção do serviço público, evidentemente que eu vou lá e vou interromper esse serviço. O único detalhe, quando eu faço manutenção, é que tem que ser avisado de forma prévia. Tem que ter um aviso prévio. Você tem que comunicar. Você já deve ter recebido algum dia um SMS, visto alguma informação de interrupção de fornecimento de água, de energia. Às vezes passa no rádio, dependendo da cidade. Se a cidade for pequena, tem rádio comunitária, tem até gente falando na rua: ó, será interrompido a água nos seguintes bairros. Tá, e por aí vai. Isso é informando que durante aquele período aquele serviço vai ser submetido à manutenção. Aqui sem grandes discussões. Segundo ponto de interrupção: o inadimplemento.
A questão do inadimplemento já foi uma questão bem polêmica. Por quê? Por quê? Existia, e ainda existe, uma discussão sobre a aplicabilidade do CDC na prestação de serviço público. Tranquilo, ele é aplicável. Aplica-se as normas gerais do CDC à prestação de serviço público. E aí, vem o CDC e fala que você não pode utilizar para a cobrança de dívidas meios vexatórios que extrapolem. E o corte de fornecimento de um serviço seria, ao ver sob essa égide, uma cobrança excessiva, que extrapolava os limites e que expunha o devedor. E de uma certa forma a pessoa já é exposta mesmo. Que é a coisa mais chata. Você tá na rua e de repente aparece aquele carro da Energisa. O cara coloca esse cara, tá subindo o poste. Os vizinhos já olham pra lá e falam, não tá pagando conta não, olha aí. E chega aquela vizinha, chega e fala, marido, vem cá ver, ó, tô cortando a luz do vizinho aqui, ó. Não paga as contas não, que é safado. Só fica tomando cachaça. Pois é. Sobre essa visão, durante essa visão, essa discussão, não se poderia utilizar esse meio, porque você estava usando um meio de coação acima do necessário para cobrar. Sendo que você simplesmente poderia ajuizar uma ação de cobrança e continuar prestando serviço público. Durante muito tempo existia um embate sobre essas situações, sobre a fundamentação do CDC, porque você tinha o Código de Defesa do Consumidor, que criava essa situação, mas ao mesmo tempo você tinha a Lei 8987/95, que permite a interrupção. E principalmente as leis. E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente vai falar muito sobre a Lei 8987, vai falar sobre a Lei da PVP. Mas serviço público é uma matéria extremamente legislada. Mas é legislada demais. Porque para que haja serviço público, você tem que ter lei. E para ter delegação de serviço público, você tem que ter lei. A concessão de serviço público, ela nasce de uma lei. Então cada estado tem a sua lei. Quando o município faz concessão, também tem lei. Então você tem centenas de leis sobre isso. Claro que esse não é nosso foco. Nosso foco é entender a ideia geral. Nosso foco é entender a ideia geral. Geralmente, e as leis que criaram as agências, as que regulamentam as agências, as que criaram as concessões, de maneira geral, permitem o corte de implemento. E aí virou essa briga. E hoje, no STJ, tem uma jurisprudência já mais ou menos tranquila de que esse inadimplemento, ainda que a visão do CDC seja a de que não se possa cortar, esse inadimplemento, sim, permite o corte. E olha que interessante. Quais são os principais fundamentos? Primeiro, princípio da isonomia. Por que isonomia? Se eu não permitir o corte pelo inadimplemento, eu vou tratar pessoas nas mesmas condições de forma diversa. E na isonomia, eu trato pessoas diferentes de formas diversas, mas pessoas iguais eu trato da mesma forma. A isonomia é você busca desigualar formalmente para igualar materialmente. Mas se eu permitir que a pessoa consiga receber energia elétrica sem pagar, consiga receber água sem pagar, eu vou estar tratando duas pessoas de forma diferente, nas mesmas situações. Melhor, pessoas diferentes tratando de forma igual. Eu vou ter o consumidor adimplente e o consumidor inadimplente. Pessoas que vão ser diferentes. Mas eu vou tratar igual. Todo mundo recebe energia elétrica.
pagando ou não pagando. Ué, peraí. Aquela pessoa que não paga, fala, mas por que ele que não paga recebe e eu que pago recebo? Qual que é o estímulo para o pagamento? Só não tem o nome no Serasa? Tem gente que não se preocupa com isso. Então, pelo princípio de isonomia, para que as pessoas nas mesmas situações sejam tratadas da mesma forma, é possível o corte. E engraçado, de forma, pode parecer estranha, o próprio princípio da continuidade foi invocado para essa decisão. Você fala, como assim o princípio da continuidade? Entendo. Se eu começo a permitir que o inadimplente receba um serviço público, eu vou estimular o inadimplemento. Ao estimular o inadimplemento, eu naturalmente vou causar um prejuízo muito grande à concessionária, chegando, quiçá, a tornar a prestação de serviço inviável. E ao tornar a prestação de serviço inviável, eu vou acabar interrompendo a prestação desse serviço e ofendendo a continuidade. Então, como garantia de que a concessionária de serviço público, ao cobrar, vai receber, e com isso ela vai ter estímulo e vai ter razão de continuar prestando o serviço, eu permito que os inadimplentes não paguem. Melhor, que os inadimplentes tenham atividade cortada. Então isso é bem tranquilo. Tá? Aí você fala, professor, então quer dizer que todo mundo que não corta, então, não paga, tá cortado? É isso mesmo? Não, pera aí. Calma. A regra é que o inadimplemento gera a interrupção do serviço público. Só que esse inadimplemento, eu sou obrigado a colocar uma observação. Um óbvio. Independentemente do inadimplemento, não sendo pago ou sendo pago, não é possível a interrupção de unidades públicas essenciais. Primeiro ponto. Eu não posso ter a interrupção de fornecimento de serviços para manutenção de unidades públicas essenciais. Determinado município não paga a conta de energia elétrica, por exemplo. Não paga a conta de energia elétrica e não paga a conta de energia elétrica da rua. Não paga de um hospital, de um postinho de saúde. Pode ir lá concessionário de serviço público e cortar a energia da rua? Cortar a energia do postinho de saúde? Claro que não. Isso é uma unidade pública essencial. Se isso é uma unidade pública essencial, não pode ser cortado. Beleza? Não posso de jeito nenhum. E ao mesmo tempo, independente do inadimplemento, eu também não posso praticar o inadimplemento se esse corte, ainda que haja inadimplemento, venha a ofender a dignidade da pessoa humana. Esse aqui é um caso muito específico. Eu adoro o direito, né? O direito tem pleonasmos maravilhosos. Dignidade da pessoa humana. Como assim pessoa humana? Se é pessoa, é humana. Tem pessoa inumana? Tem a Marvel, né? Dos inumanos. Coisa horrível. Se é pessoa, é humana. Mas o direito adora isso. Adora. Tem pleonasmos o tempo todo. Então, dignidade da pessoa humana. Como assim, pessoa? Não entendi. Por exemplo, a pessoa... Isso é um caso real. Uma determinada pessoa estava internada na sua residência, vivendo a partir de aparelhos. E aí, por questões de possibilidade econômica, os responsáveis por aquela unidade familiar não tiveram mais condições de pagar a energia elétrica. Não pagaram várias contas. E eles conseguiram, na justiça, o direito de continuar tendo fornecimento de energia elétrica, independentemente do pagamento. Por quê? Porque naquele caso específico, interromper o fornecimento de energia era matar aquela pessoa. Então é claro, numa situação dessa. É claro que numa situação dessa é possível a continuidade do serviço público. E é possível continuar prestando esse serviço,
independentemente do inadimplemento do serviço público, do pagamento. Tudo jóia? Tranquilo até agora? Então, outro ponto importante, também gera discussão no princípio da continuidade, é a questão da greve. Vamos lá. O servidor público pode fazer greve? A resposta é sim. Pode. É um princípio, está até previsto na Constituição. Em pese, não existir a lei que regulamente a greve de serviço público. Isso é um ponto que, inclusive, teve diversos mandados de junções interpostos contra essa falta de legislação. Inclusive, já é até mutação constitucional, modificação dos efeitos da decisão do mandado de junção. Mas isso é tema para outra aula. E na ausência de uma lei de serviço público para greve, utiliza-se essencialmente a lei privada. Existe uma lei da iniciativa privada que regulamenta a greve. Então existe essa lei. E aí, essa lei na esfera privada, ela prevê que é possível a realização de greve desde que haja manutenção essencial. Se o serviço é não essencial, você pode interromper. Se o serviço ele é essencial, você não pode interromper absoluto. Você tem que avisar com uma certa antecedência. Você tem que manter um atendimento mínimo. Então é possível. A greve é um direito fundamental constitucional. Assim como a prestação de serviço. Então, nessa compatibilização de interesses, é possível? É. Se o serviço for essencial, você tem que manter uma quantidade mínima. E sempre tem que avisar com antecedência. Tá certo? Então, em relação ao princípio da continuidade do serviço público, o segundo princípio, essencialmente é isso, nesse ponto. Tá? Ponto 3. 3.3. Princípio da eficiência. Aqui não há muitos pormenores, até porque nesse ponto, ainda que a eficiência seja um princípio previsto ali dentro da ideia de serviço público adequado, o princípio da eficiência é um princípio administrativo. Né? A atividade administrativa deve ser prestada sempre da forma eficiente, buscando com o menor custo atingir o melhor efeito possível. Então, não é eficiente você ter um serviço muito bom, mas extremamente caro. Também não é eficiente você ter um serviço muito barato, mas pífio. É buscar o melhor serviço possível com o menor custo. É um equilíbrio. Isso é um princípio da administração como um todo, não só do serviço público. Então aqui sem mais delongas. Ponto 3.4, princípio da segurança. Deixa eu destacar um negócio aqui. Ó. Quando eu falo em princípio da segurança, não é segurança pública aqui. Aqui quando eu falo em princípio de segurança é que a prestação do serviço público não pode expor o usuário a risco. O serviço deve ser prestado de forma a não expor o usuário a um risco, a não expor ele a perigo de vida, a se lesionar. Isso é o princípio da segurança. Então a segurança aqui não é segurança pública, mas é segurança na prestação de serviço. Você vai entrar dentro do ônibus, você tem que ter elementos mínimos de segurança. Você tem que ter cinto de segurança. A prestação de energia elétrica não pode ter variações que pode te expor ao risco de choque e por aí vai. Isso é o princípio da segurança. Tudo jóia? Então 3.4, princípio da segurança. 3.5, princípio da atualidade. O princípio da atualidade também é chamado de princípio da modernidade. E alguns autores chamam de princípio da mutabilidade. O que é o princípio da modernidade, mutabilidade ou, nos termos da lei, princípio da atualidade? Presta atenção. O serviço público ele deve ser prestado utilizando-se as formas mais atuais, mais modernas. Aquilo que efetivamente permite uma prestação cada vez mais eficiente e mais moderna do serviço. Falar isso significa dizer que o serviço tem que ser prestado de acordo com a melhor técnica, com a técnica mais moderna. Por exemplo,
Determinada empresa fez um contrato de serviço público de prestação de serviço de transporte coletivo urbano. E o contrato já é antigo. E à época não existia, por exemplo, a obrigatoriedade de utilizar ar-condicionado. Mas hoje em dia, cada vez mais a necessidade de dar uma... Isso é moderno e é essencial. Antigamente, carro não saía com ar-condicionado. Se você pegar carro aí de 15, 20 anos atrás, você vai ver que ar-condicionado era luxo. Hoje em dia, ar-condicionado é item essencial. No Tocantins, então... Não! Sempre foi. Quando eu vejo isso, significa dizer que à medida que o serviço vai melhorando, as técnicas vão melhorando, eu tenho que incorporá-las. Ah, mas no contrato não prevê isso. Sim, mas a atualização do contrato deve levar em consideração a melhoria da técnica, a modernidade, a evolução do trabalho. Tudo jóia? Próximo princípio. 3.6. 3.6, meninos, é o princípio da generalidade. Generalidade. Ou o princípio da universalidade. Generalidade ou universalidade. O que é o princípio da generalidade ou universalidade? Presta atenção. Este princípio quer dizer que o meu serviço público deve ser prestado de forma mais ampla, atingindo o número máximo de pessoas possível. O número máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas eu puder atingir, quanto mais pessoas eu puder alcançar, é assim que eu devo prestar minha atividade. Eu preciso fazer com que todo mundo tenha acesso. Isso é extremamente ligado à isonomia e à impessoalidade. Eu preciso que todo mundo tenha acesso ao serviço da melhor forma possível, independente de quem seja. O serviço é prestado à coletividade. Toda a coletividade vai ter acesso. Com isso, se eu quero trabalhar o serviço de forma geral, de forma universal, alguns pontos são interessantes. Primeiro, eu preciso fazer de forma ampla. Exemplo, correio. Não interessa a cidade, não interessa a distância. O correio tem que chegar lá. Ah, mas é longe, é de barco. Tem que chegar. É da atividade. É essencial o acesso aos correios. Hoje a gente usa muito pouco, cada vez mais você tem utilizado o correio muito mais como entregador de encomenda do que efetivamente alguém para entregar carta. Mas ainda assim não tem garantia esse acesso. Primeiro ponto. Quando eu falo que ele deve ser amplo, ele também deve ser isonômico. E aí, meninos, quando eu falo em isonômico, nascem algumas coisas interessantes, que são consequências do princípio da generalidade. Eu posso destacar aqui que o serviço público ele tem um caráter social. Muitas vezes. Como assim um caráter social? Às vezes, para permitir a isonomia no serviço público, eu tenho que reconhecer dificuldades sociais. Eu tenho que reconhecer, por exemplo, que existem grupos que não têm condições de pagar energia elétrica do mesmo jeito que outros grupos. E aí eu crio a famosa tarifa social. A tarifa social é um exemplo clássico da generalidade. Paga essa tarifa social. Outro exemplo. A meia entrada de ônibus para estudantes. Eu estou facilitando o acesso de um grupo que economicamente é mais quebrado, porque não recebe, não trabalha, está estudando. A gratuidade do transporte coletivo para uma determinada série de pessoas, para idosos, deficientes, pessoas extremamente pobres. As tarifas sociais são exemplos de conceitos de isonomia, que são uma consequência direta do princípio da generalidade. Tudo jóia? 3.7 é o princípio da cortesia. Aqui eu acho um princípio espetacular, o princípio da cortesia, que às vezes a gente esquece que cortesia é princípio, mas é um princípio de serviço público.
O que é o princípio da cortesia? O serviço público deve ser prestado de forma cortês, educada. O serviço público tem que ser prestado de forma educada, de forma cortês. Interessante, né? Mas deve. Isso é... A pessoa tem... O prestador de serviço público tem que fazer de boa vontade. Porque ele é um serviço prestado à sociedade, à totalidade das pessoas. E por último, 3.8, para a gente fechar os princípios. 3.8. Por último, o princípio da modicidade das tarifas. O que é tarifa? A gente vai estudar isso melhor. Mas tarifa é um valor que você paga, é um preço público pago pela cobrança individual de um serviço público. Quando eu posso individualizar aquela pessoa que está usufruindo daquele serviço público, e aquele serviço público ele é prestado de forma facultativa, você pode ter acesso a ele, se quiser ter acesso a ele, e eu posso individualizá-lo, eu vou cobrar dessa pessoa uma tarifa, que é um preço público. Só que essa tarifa não pode ser cara demais, ela tem que ser módica. Ou seja, ela tem que ser o mais barata possível. Como é que eu faço com tarifa módica? Aqui tem que ser o mais barato possível. Quando eu falo mais barato possível, porque tem que se entender que muitas vezes o serviço público é prestado por uma entidade privada. E no particular, o principal objetivo do particular quando presta uma atividade é ganhar dinheiro, é lucro. Então se ele puder aumentar, ele vai aumentar. Se ele puder aumentar, ele vai aumentar. Ele vai aumentar o preço. Só que eu tenho que criar condições para que o serviço seja prestado de forma mais barata. Muitas vezes o Estado até tendo que, de uma certa forma, subsidiar, dependendo da situação. Ou permitindo que aquela empresa que explora o serviço público possa ter rendas alternativas. E ao ter rendas alternativas, ela possa utilizar essa renda alternativa para diminuir o preço da tarifa e manter a tarifa no preço mais acessível. Até por uma consequência, a modicidade das tarifas acaba atingindo o princípio da universalidade. Ao ter uma tarifa módica, eu permito que o máximo de pessoas possível tenha acesso àquele serviço. Tudo jóia? Tranquilo? Então, esses são os 8 princípios da prestação de serviço público. Beleza? Continuando nosso ponto, vamos trabalhar agora determinação constitucional dos serviços públicos. Vamos lá?